Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei proceder à continuação da matéria de Física e Química A, do secundário, e irei abordar um tema muito importante, nomeadamente abordando as grandezas, ordens de grandezas e escalas de comprimento. Bom, reparem que na Química nós precisamos de quantificar os átomos, moléculas e íons. Então nós precisamos da unidade de comprimento adequada. Eu vou aqui criar como capítulo unidades de comprimento. E agora vamos aqui ver o seguinte. Há várias escalas. Existe a escala... existe a escala astronómica. E na escala astronómica, não sei se lembram, temos uma unidade astronómica que não é mais do que 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Temos também um ano-luz, que não é mais do que 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. E ainda temos o parsec, unidade que anda a perder o uso, pelo menos em Portugal, mas que é muito importante, que são 3,26 anos-luz, ou seja, 3,26 vezes 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. Tudo para converter à unidade do metro. Agora, a questão é a seguinte. Reparem que há aqui a necessidade de agrupar um grande número de metros numa só unidade. É porque se eu falar numa distância astronómica, eu não vou estar a falar em 9,46 vezes 10 elevado a 15 metros. Isto é absurdo. Nem é prático para a pessoa falar. Então eu falo do ano-luz. Pronto, que acaba, não sei se sabem o que é o ano-luz, é o tempo que acaba por ser a distância que a luz percorre ao longo de um ano, não é verdade? E demora a chegar um ano e percorre estes metros. Nós depois podíamos converter isto noutro tipo de unidades. Mas a verdade aqui é a seguinte, eu quero que vocês entendam, eu não vou agora explicar isto ao pormenor, porque não é esta a escala que eu vou estudar aqui, que houve a necessidade de adaptar a escala humana à escala astronómica, ou seja, unidades que representassem muitos metros, ok? Depois temos também, é assim, eu não falei aqui da escala antropogénica, mas a escala antropogénica acaba por ser o metro, o quilómetro, talvez o milímetro, nada mais que isso. Então agora vamos sim à escala atómica, que era aquela que eu queria especificar aqui. Na escala atómica nós vamos ter o nanómetro, bom, eu ainda vou ao micrómetro, mas o micrómetro eu vou explicar como nota, porque já não é atómica, está bem? Um micrómetro são 1000 milímetros, ou seja, são 10 elevado... eu disse ao contrário, 1 milímetro é que são 1000 micrómetros, desculpem. Mas em termos de metro, um metro são 1 milhão de micrómetros. Portanto, 10 elevado a menos 6 metros. Agora sim, esta é a nota. Na escala verdadeiramente atómica, eu tenho um nanómetro, que são 10 elevado a menos 9 metros. Vou ter o Angstrom, escreve-se assim, caso haja dúvidas, Angstrom, representa-se por um A com uma bolinha por cima e corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. E depois ainda há o picómetro, que corresponde a 10 elevado a menos 12. Ainda há o fentómetro, que acaba por representar 10 elevado a menos 15 e assim sucessivamente. Acho que estes bastam. O que é certo é que também aqui houve a necessidade de arranjar uma unidade para escalas muito pequeninas, como podem ver, certo? Portanto, eu espero que não haja aqui muitas dúvidas neste tipo de questões. Eu vou aqui, antes de avançar para os algarismos significativos, deixar alguns exercícios para que vocês saibam passar de umas unidades para outras. Vamos aqui ver, por exemplo, como é que eu vou... Ora, um exercício de aplicação. Eu quero passar tudo para metros, tá bom? Eu quero passar 10 elevado a menos 5 nanómetros para metros. Quero passar 10 ao quadrado nanómetros para metros. Bom, vejam, eu tenho que ter a noção que eu ando no nanómetro 9 casas para chegar ao metro, 9 casas para a esquerda, daí ser negativo, não é verdade? Então, entendam, se eu já começo no 10 elevado a menos 5, vocês têm que saber isto de cor. Estas aqui.
Se eu já começo do 10 elevado a menos 5, com 9 para a esquerda, vou ou não vou ficar com o 10 elevado a menos 14 metros? Pois vou. Aqui o nanómetro anda 9 para a esquerda. Como tenho 2 positivo, vou ficar com 10 elevado a menos 7 metros. Está certo? E assim sucessivamente. Reparem só agora quanto é que são 0,501 Armstrong. E já agora quanto é que são... Tudo em metros, não é? Quanto é que são 4.778 Armstrong. Ora, eu sei aqui o quê? Eu sei que isto é a mesma coisa que ter 5,01 vezes 10 elevado a menos 1 Armstrong. E aqui 4,778 vezes 10 elevado a 3 também Armstrong. Então, o que eu vou verificar é o seguinte. Eu sei que para passar é uma ordem de grandeza de 10, então eu vou retirar ainda 10. Portanto, vou ficar aqui com 5,01 vezes 10 elevado a menos 11. E cá em baixo, como tenho 3, para retirar 10 fica menos 7. 4,778 vezes 10 elevado a menos 7 metros, tá bom? E assim passei de Armstrong a metros. Para passar de metros a Armstrong, reparem que é ao contrário. Devemos passar considerando o aumento das casas decimais e não a diminuição. De qualquer das formas, retenham sempre o que eu aqui vos vou explicar, que acaba por ser o resumo talvez mais adequado. Vejam, 1 metro vezes 10 elevado a 3 dá o milímetro, vezes 10 elevado a 3 dá o micrómetro, que vezes 10 elevado a 3 dá o nanómetro. Bom, aqui há uma exceção, porque aqui vai ser vezes 10 para dar o Armstrong, que depois vai ser apenas vezes 10 ao quadrado para dar o picómetro. Mas reparem que do metro para o micrómetro vão 10 à sexta, do metro para o nanómetro vão 10 à nona, do metro para o Armstrong vão 10 elevado a 10 e, por fim, do metro para o picómetro vão 10 elevado a 12. Tá bom? Portanto, reparem que eu aqui falei num ponto de vista contrário. Já não estou a falar do nanómetro para o metro, mas do metro para o nanómetro. Não do picómetro para o metro, mas do metro para o picómetro. E assim sucessivamente. Então agora o número de casas já é positivo, porque já me vou deslocar para a direita. 1 metro é 1 milhão de micrómetros, por exemplo. 1 metro são 1000 milhões de nanómetros. E assim sucessivamente. Está bom? Espero que tenha ficado esclarecido. Agora é muito importante ter em consideração a noção de escala. E eu vou fazer aqui uma à parte para vos explicar as escalas, que está um bocado relacionada com esta questão das ordens de grandeza. E ainda não vos expliquei o que é, na verdadeira essência, uma ordem de grandeza, mas já aqui vou explicar. Imaginem, eu tenho aqui um desenho e sei que tenho aqui, por exemplo, uma fibra de carbono. Faz de conta. E a fibra de carbono acaba por ter um... Eu acabo por verificar aqui na escala da imagem 50 micrómetros. Imaginem, 50 micrómetros. E eu sei que esta escala, esta fibra de carbono, corresponde a 3 vezes este comprimento, verdade? Então, eu vou ter, face à escala, esta medida. Mas reparem, é muito importante. Numa escala, eu devo sempre ter em consideração a distância real e a distância no mapa, que aqui é a distância no desenho. Tá bom? Na imagem, como quiserem chamar. E então, na realidade, eu sei que 50 micrómetros correspondem a uma separação, uma partição, certo? Normalmente estas partições nós temos que medir. Será o quê? 1 centímetro? Será meio centímetro? Portanto, eu iria com a régua, chegava aqui, media e faz de conta que isto até media 1 centímetro. Ou seja, então correspondia a 1 centímetro. 50 micrómetros na realidade são 1 centímetro no papel. É isso que a escala diz. A partir daqui eu ia ver. Ora, mas eu tenho aqui 3 pedaços, não é verdade? Deixa-me medir estes pedaços e ver a que quanto irá corresponder. E depois eu conseguiria fazer a devida conversão. Vejam, eu teria então a noção que media 3 centímetros, portanto os meus 3 centímetros certinhos estariam para x, só que é fácil ver que o meu x seria 50 vezes 3 a dividir por 1, que daria 150 micrómetros.
Ora, 150 micrómetros, vamos converter a metro? Vamos tentar converter a metro. Ora, eu sei que de micrómetro para metro, menos 6. Então, 150 vezes 10 a menos 6, metro. Apresentando em notação científica, fico com 1,50. E agora vamos aqui ver. Vezes 10 elevado a menos 4. Porque eu já estou a retirar valores. Portanto, tenho que descontar neste caso. Metros. Tá bom? E agora é muito importante. Qual é a ordem de grandeza neste exercício? Ordem de grandeza. Será sempre assim, tá bom? A ordem de grandeza é 10 a menos 4 metro. Tá bom? E esta ordem de grandeza 10 a menos 4 eu podia convertê-la. Porque, na realidade, isto o que é que são? Eu também podia pegar neste valor, lá está. Não é muito execuível dizer, olha, uma fibra de carbono mede 1,50 vezes 10 a menos 4 metros. Não faz sentido. Então o que eu poderia fazer era, esperem lá, isto é 1,50 vezes 10 ao quadrado. Verdade? Portanto, aqui, micrómetros. Ora, a ordem de grandeza neste caso, ordem de grandeza, digam lá vocês quanto é que era? Era o 10 ao quadrado micrómetros. Certo? E faz todo o sentido. Como eu sei que passo de micrómetro para metro andando 6 casas para a esquerda, retirando 6, 2 menos 6 não dá menos 4. Ora, lá está. 10 ao quadrado micrómetros são 10 elevado a menos 4 metros. Portanto, a ordem de grandeza está aqui verificada, certo? E a ordem de grandeza é sempre isto. Transformem o número em notação científica e a resposta para a ordem de grandeza é sempre a componente decimal, vezes 10 elevado a algo, juntamente com a grandeza. Se respondessem só a unidade, estavam só a dar a grandeza e não a ordem de grandeza, tá bom? Aqui neste caso estaríamos na ordem de grandeza das centenas, porque 10 ao quadrado é 100. Já aqui estaríamos na ordem de grandezas das dezenas de milésimas, visto que temos 0,0001. Tá bom? Portanto, dezenas de milésimas, não décimas de milésimas, desculpem, dezenas de milésimas já era centímetros. Mas não compliquem com estes termos e aprendam a fazer desta forma. Está entendido? Ora, eu espero que sim, espero que tenha ficado entendido, porque esta matéria pode parecer um pouco complicada, mas não é nada difícil, está bem? Portanto, fica aqui verificado. Agora, nós devemos ter em consideração a maneira como apresentamos os nossos números. E é aqui que eu vou fazer a transição para os algarismos significativos e darei a videoaula por terminada, pois esse era o único objetivo desta videoaula. Falar um bocadinho da forma de representar as grandezas e muitas vezes é muito importante ter isto em consideração. O que é que são os algarismos significativos? Algarismos significativos. Ora, são os algarismos que significam, na realidade, numa conta. Portanto, imaginem que eu tenho 12,07. Ora, aqui eu verifico 4 algarismos significativos, porque todos têm importância no número. Agora vejam que eu considerava 0,00415. Bom, aqui os algarismos significativos já só eram 3. Porque os zeros não contavam. Porque este 0,00415 pode ser começado a contar, entre aspas, a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Na verdade, eu posso considerar aqui 415 unidades decimais. Neste caso até seriam milésimais, porque começa a contar da milésima. Reparem, 4,15 milésimas. Era o que eu poderia considerar aqui. Portanto, este 0,00415 é um bocadinho enganador. Os algarismos significativos neste número eram 3. Mas imaginem mais um exemplo. Notação científica, que é aquilo que eu aconselho sempre a ser usado neste tipo de exercícios. Bom, eu nem vou pôr aqui um expoente, eu vou considerar aqui um alfa, elevado a qualquer coisa. O que é certo é que eu só vejo 2 algarismos que têm, na realidade, significado. Portanto, aqui os algarismos significativos eram 2, neste exercício de expresso em notação científica. Está certo? Ora, a questão aqui é, ok, já percebemos isto. Então, e se eu precisar de somar ou subtrair estes algarismos? De multiplicar ou dividir? Pois é, agora é que é preciso ter um pouco de atenção. Vamos à soma ou subtração por um lado, depois irei explicar-vos o que fazer na multiplicação ou divisão. Para somar ou subtrair algarismos significativos, eu posso dar este exemplo. Reparem, eu tenho 12,07 de há pouco e vou subtrair também pelo há pouco 0,00415. Reparem, para que eu possa fazer a conta facilmente, deixem-me colocar aqui, não vai dar, eu volto a escrever. Isto é como se eu tivesse
12,07 e agora 000 menos 0,00415. A partir daqui, eu mais facilmente percebo que o resultado me irá dar 12,0. A partir daqui, acaba por ser, imaginem, aos 7.000 eu tiro 415, eu vou ter que ter 6.585. Verdade? Portanto, a partir daqui, eu percebo que todo o meu valor foi alterado. E reparem que no número que inicialmente tinha 4 algarismos significativos, passou a ter 7. Verdade? E subtraí por um que tinha 3. Portanto, foi um bocadinho estranho, não é verdade? Agora vamos só verificar aqui o seguinte. Reparem que eu tenho este tipo de questão. Tenho este tipo de exercício. Eu devo apresentar os números decimais desta forma? Não, não devo. Manda a regra dos algarismos significativos que, quando estou perante uma soma ou uma subtração, eu devo manter as casas decimais daquele que tinha menos casas decimais durante a soma ou subtração. Ora, aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui tenho 5 casas decimais. Então o que é que vai predominar? 2. Vamos então arredondar isto a 2 casas decimais e verificar que o algarismo mantém-se 12,07. Pode parecer muito confuso, mas a realidade é que devemos apresentar os valores assim, ok? Portanto, esta subtração foi insignificante. Vamos então à multiplicação barra divisão. Multiplicação ou divisão, é melhor dizendo. Neste caso, como é que vamos proceder ao exercício? Eu posso também inventar aqui um exercício. 6,7 vezes 10 elevado a 8 vezes 0,0345. Tudo sobre 12,03. Imaginem. Ora, o resultado dará 1921 446,3840 399, etc, etc, etc. Ora, é óbvio que eu não vou apresentar o valor assim. Aqui eu vou ter que atender aos algarismos significativos. Vejam este número que está em notação científica. Tem como algarismos significativos 2. Já verificamos. Já este número tem 3 algarismos significativos e este tem 4. Ora, a regra é arredondar. Não, neste caso não é arredondar. É tornar o número escrito com os algarismos significativos iguais ao que menor algarismos significativos tinha durante a operação. Vê se me faço entender. Eu tenho aqui esta multiplicação e até uma divisão misturada. Se eu tenho um número com 2 algarismos significativos e não há um com menos do que isso, é com base nesse que eu vou apresentar o resultado final. Portanto, também terei de apresentar o resultado final com 2 algarismos significativos. E isso faz-se convertendo este número a notação científica. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 6. Portanto, deu-se aqui uma espécie de arredondamento e eu passei a ter 2 algarismos significativos. E numa multiplicação ou divisão ou as duas em conjunto, eu terei que apresentar o resultado com tantos algarismos significativos quanto o menor número, isto é, o número com menor algarismos significativos de todos os que estão envolvidos na operação. Fiz-me entender? Eu espero que sim. Portanto, isto era talvez a última parte do vídeo que eu queria aqui explicar. E creio que também não há assim exercício de maior para poder aqui mostrar. Isto acaba por ajudar nas contas que nós vamos necessitar de fazer nesta disciplina, ao longo de toda a disciplina, está bem? Portanto, por favor, não esqueçam isto, tenham bem isto em atenção e em caso de dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, porque não podemos deixar nada ficar para trás, visto que esta disciplina tem 2 anos de matéria. Vejam, 2 anos de matéria, química, física, depois no ano a seguir física e química, vai trocando, mas é muito complexa, portanto não deixem ficar nenhuma dúvida para trás, por favor, ok? Por isso, penso ter cumprido todos os objetivos a que me propus nesta videoaula, portanto, se prevalecer alguma dúvida ou se ficou alguma coisa por explicar que eu não me tenha apercebido, por favor, comuniquem que eu não terei qualquer problema em retificar alguma coisa ou até em fazer novo vídeo com informações adicionais, tá bom? Portanto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado, qualquer coisa sabem onde me encontrar, tá bom? Um forte abraço químico a todos. Adeus!